Olá, boa noite, eu sou o jornalista Cefas Carvalho e estamos começando mais uma live da editora Penalux e mais uma live de lançamento de livro. Nós estamos nesse momento com o lançamento do livro Sobre Seres e Humanos, do escritor potiguar Tiago Galdino, que está aqui ao meu lado e a quem eu vou saudar. Boa noite, Tiago Galdino, como você está, tudo bem? Boa noite, né? Primeiramente aí agradecer a todos aqueles que nos assistem, né? E dizer, né, que esse bate-papo, né, é um bate-papo prazeroso justamente porque a gente vai aqui estar falando sobre literatura, né, que é algo aí que está no nosso sangue, algo que a gente realmente ama. Perfeito, vai ser um bate-papo maravilhoso. O livro de contos de Tiago Galdino é muito bom, é um livro excelente, nós vamos falar muito sobre isso. Ele está disponível para venda, a Penalux vai colocar aqui o endereço. E eu quero agradecer aos nossos editores, Tonho França e Wilson Gorge, por me confiarem essa live mais uma vez. Lembrando que a live é interativa, então você que está acompanhando pode mandar perguntas, pode fazer comentários aqui. O Tiago vai respondendo na medida do possível. Deixa eu apresentar aqui, já tem gente chegando aqui, daqui a pouco vou saudar quem está chegando. Deixa eu apresentar aqui o Tiago Galdino. Tiago nasceu em Mossoró, aqui no Rio Grande do Norte. Eu estou na capital. Natal, ele está lá na outra ponta do estado. Nasceu em 1993 e ele mora em Mossoró. Ele é autor da novela policial Suspeitas de um Mistério e organizador da coletânea Novos Contos Potiguares, volumes 1 e 2. Ele coordenou a antologia poética 40 na quarentena, nós vamos falar sobre isso, bem interessante, e colabora com portais, revistas, enfim, é bem ativo na literatura potiguar. E ainda tem o canal Potiratura no YouTube, vamos falar sobre tudo isso. Mas vamos primeiro falar sobre o livro Sobre Seres e Humanos, daí depois eu vou saudar quem está chegando aqui. Tiago, é um livro de contos, são vários contos, alguns bem curtos. Deixa eu lhe perguntar, qual foi o processo da escrita dos contos e o processo de publicação? Você pensou esses contos como um livro desde o começo, ou são textos diversos que você escreveu ao longo dos tempos e depois resolveu juntar? Como é que foi o processo geral, Tiago? Cefas, o processo, né, de criação dos contos em si, eles são contos aí que eu venho escrevendo aí pelo menos nos últimos 4, 5 anos, né? Então, alguns contos, né, alguns desses contos presentes no livro, eu já havia publicado em revista, mas a sua grande maioria são realmente contos inéditos, né? Então, eu fui escrevendo de forma despretensiosa e fui guardando o material, né? Fui deixando o material lá salvo numa pastinha lá no meu computador. Só que mais recentemente eu voltei, né? Fiz uma releitura desses contos e aí eu selecionei aqueles que eu vi que tem uma afinidade temática, né? Então, aqueles contos que eu percebi que eles dialogavam tanto em relação à sua estrutura quanto em relação ao seu conteúdo abordado, né? Eu percebi que eles sairiam muito bem em uma composição, né, de um livro. Então, foi dessa forma que aconteceu aí esse processo inicial. Beleza, então ficou muita coisa de fora, Tiago? Você tem material ainda que permita um novo livro, por exemplo? Tem contos que você gostava, mas que achava muito diferente da temática? Aconteceu isso? Sim, aconteceu sim. Tem material aí na gaveta ainda que a gente conseguiria tranquilamente estar lançando aí pelo menos mais um material, né? Mais um livro, mais uma obra completa. Mas, de fato, principalmente o estilo desses outros contos, eles destoavam um pouco, né, dessas narrativas do sobre seres humanos, e aí a gente achou melhor fazer essa separação para o leitor não sentir uma quebra de diálogo, uma quebra aí na sua narrativa, na sua estrutura temática. Mas temos sim, a gente deixou de fora algum material que possivelmente aí vai se tornar uma outra obra aí no futuro. Opa, que venham mais livros então. Antes de eu partir para outra pergunta, Wilson Gorge, pode colocar os comentários aqui? Eu vi que já tinha gente aparecendo aqui na live para participar. Carlos Mancu, jornalista e parceiro da editora. Mais uma boa live da Penalux começando. Boa noite, amigos. Boa noite, Mancu.
Fique à vontade para fazer perguntas, viu, Mancur? Sempre tem perguntas ótimas. Daniel Brasil, boa noite. Boa noite, Daniel. Bem-vindo. Lembrando que pode fazer perguntas aqui para o autor, o Tiago Galdino, e a própria editora Penalux. Boa noite a todos e todas. Sejam bem-vindos e bem-vindas ao nosso canal. E já tem uma pergunta do Mancur. Quais contistas o autor tem como referência para a sua escrita? Ótima pergunta. Quais as suas influências, Tiago? Boa pergunta. Eu costumo, né, beber muito aí da narrativa do Dalton Trevisan, né, que quando a gente realiza, por exemplo, a leitura do meu livro, a gente percebe que os contos eles são contos mais curtos, né, e isso ele segue realmente um propósito, né. Eu tento enxugar ele ao máximo, né, tento tirar todas aquelas palavras, né, que não seja necessária. Então, eu gosto muito da literatura do contista Dalton Trevisan, porque o que ele faz, né, é tentar reduzir ao máximo, né, o resultado final da sua escrita. Então, ele tenta buscar um conto, né, em que ele diga muito, né, com tão pouco, né, com poucas palavras. Então, eu bebo muito nessa fonte do Dalton Trevisan. E outro autor que eu também gosto muito, que me influencia bastante enquanto eu componho aí a minha literatura, é o Luiz Vilela, né? O Luiz Vilela também, que é um grande contista. A sua narrativa é uma narrativa simples, porém é uma narrativa que ela não é simplória, né? Então, há essa distinção. Ele, de forma simples, consegue atingir aí, um número maior de leitores, ele consegue passar uma carga dramática com maior afinidade, né? E quem está lendo aí, ele se sente abraçado ou se sente, pelo menos, tocado aí pelo impacto daquela escrita. Então, eu poderia dizer aí que o Dalton Trevisan e o Luiz Vilela aí são autores, né, que eu estou sempre bebendo aí nessa fonte quando vou compor o meu material. Perfeito, 2 ótimos nomes. Depois a gente vai citando mais. E o mesmo Mancur fala aqui, contos minimalistas. Dalton é referência de concisão. Falando em mini-contos, na editora temos um bom mini-contista, um tal de Wilson Gorgi, que é o nosso editor e que é autor de mini-contos, da qual ele coloca também nas redes sociais. Carlos Mancur, de Grande Vilela, um ótimo contista, sem dúvida. Sim, ele é. Depois a gente vai falando mais contistas aqui. Tiago, deixa eu te fazer uma pergunta. No prefácio, Cláudio Arcanjo, que é moçoroense, amigo meu e também ótimo escritor, ele fala bastante do seu livro, das suas propostas, e um certo texto do prefácio me chamou a atenção que diz: Tiago não tem nenhuma outra intenção a não ser contar uma boa história. Em tempos que às vezes se exagera no experimentalismo, ou que às vezes a história não é contada, e realmente eu tenho a mesma percepção que o Cláudio Arcanjo, você relata histórias, são boas histórias. A intenção do ficcionista é essa? A sua intenção como escritor é essa? É prioritariamente contar uma boa história a quem está lendo, Tiago? Sim. Eu acredito até, né, que a função do ficcionista seja essa de estar narrando uma boa história, né? Porém, eu gosto de mesclar o entretenimento sem que ele seja um mero entretenimento, né? Então, eu gosto, quando eu estou escrevendo aí uma história, quando eu estou contando uma história, eu gosto de estar entretendo o leitor, mas, ao mesmo passo, eu costumo fazer alguma crítica social. Então, todas as minhas histórias têm algum pano de fundo aí ligado à crítica social, seja a exploração do homem, seja a questão de realmente eu estar aí retratando a miséria social, então, os dilemas e agruras do cotidiano aí das pessoas. Eu costumo estar passando também uma visão mais aberta sobre as comunidades periféricas. Então, ao passo em que eu entretenho, né, eu sempre tenho aí uma explanação, uma crítica de viés social. Essa é a minha proposta enquanto ficcionista. Perfeito. E ainda sobre esse tema, Tiago, me chamou a atenção alguns pontos, são muito pesados no que tange a assuntos como, por exemplo, violência doméstica e violência infantil. E eu li o seu livro justamente no momento que a psicóloga em Açu foi brutalmente assassinada, né? Uma coisa que está mobilizando o Rio Grande do Norte e causou horror. 2 contos particularmente me chamaram muito a atenção, Tiago.
são excelentes e fortes também, que é Polícia e Ladrão e Aninha. Como é que você escreve esses contos que você explora de uma forma tão crua e, ao mesmo tempo, também, não vou dizer um tom poético, mas com um certo lirismo que faz com que você consiga ler até o final? Mas a temática em si é horrorosa. Crianças apanhando, violência contra a mulher. Como é que você escolhe esses temas e como é que você escreve os contos, Thiago? A escolha, né, da temática em si vai de encontro com o que a gente enxerga, com o que a gente está visualizando na nossa sociedade atual, né? Então, basta que a gente abra um noticiário, abra algum jornal e a gente percebe aí muita barbárie, né? Muita coisa acontecendo aí na nossa sociedade, né? Uma sociedade que anda adoecida, né? Eu não sei se sempre foi assim, mas hoje a gente tem um reflexo mais claro, que é uma sociedade, de certa forma, uma sociedade doente, e aí eu tento tirar, né, essa realidade, né, trazer essa realidade para dentro da minha literatura. Porém, não de forma que ela se torne um mero panfleto, né? Não de forma que ela se torne uma notícia de jornal, né? Então, eu faço todo essa construção, como você bem percebeu, né, esse viés poético, para que os leitores, de fato, eles consigam estar lendo, né, sem que eles sintam a pontada no estômago, né, sem que eles percebam, de fato, né, como é que a nossa sociedade ela está seguindo, né, a que passo a nossa sociedade aí está seguindo rumo ao que a gente chama aí de futuro, né? Perfeito. Wilson, teve comentários aqui? Eu estava fazendo a pergunta para o Thiago, me concentrei, não vi se tem, eu acho que passou uns 2 aí. Se tiver e quiser colocar. Jorge Ivan Ferreira, boa noite a todos. Boa noite, Jorge Ivan. Bem-vindo. Temos mais comentários, Wilson? E a própria editora Pela Lux, compartilhem a live em suas redes sociais. Ajudem a difundir esse bate-papo literário. Aqui você pode ler também isso, o livro do Thiago está disponível pelo site da editora, www.editorapenalux.com.br/loja. Aí clica lá em Sobre Seres e Humanos. Não é sobre seres humanos, é sobre seres e humanos. A sacada do título é muito bacana. Tiago, eu gostaria de fazer outra pergunta. Você acha que a questão geográfica influi em relação à escrita? Mossoró, eu morei em Mossoró, né? Nós estávamos conversando, quem conhece minha trajetória sabe que eu trabalhei na Gazeta do Oeste, em Mossoró. Eu trabalhei justamente no período que você nasceu. Sou um pouquinho mais velho que você. Trabalhei de 92 a 94 na Gazeta do Oeste, na época que Carlos Santos e César Santos eram editores. E o dono era Canindé Queiroz, que já faleceu. Eu lhe pergunto, Mossoró... Então, Mossoró é uma cidade quente, uma cidade de calor. O povo de Mossoró é apaixonado, é uma cidade visceral, é mais visceral que a capital, Natal, por exemplo, ou que outros lugares, como Seridó, por exemplo, que é um lugar mais lúdico, mais tranquilo. O Mossoró é uma cidade visceral, é uma cidade que as pessoas são intensas. Eu lhe pergunto, essas características de Mossoró mexem com você, com a sua forma de escrever literatura? Você se inspira em algumas coisas, particularmente da cidade de Mossoró? Sim, com certeza, né? Como a gente, né? A gente somos seres sociais, né? Então a gente acaba captando a essência das cidades aí em nossa literatura, né? Nesse livro em si, né, sobre seres humanos, tem um conto em específico que ele aborda de fato a geografia da cidade, né? Então citados lugares, né? Que é o conto Inversos da Morte. Então ele se passa especificamente em um ponto, né, da cidade. Claro que há toda uma construção ficcional por trás, né? Mas quase todos os outros contos também ele tem essa característica da influência da cidade, né? Então eu sempre estou imaginando o movimento da cidade, né? Apesar de Mossoró ser uma cidade do interior, né? A segunda maior capital aí do estado do Rio Grande do Norte. Então há um movimento intenso, né? Ela faz uma ponte aí entre duas capitais, né? Que seria Fortaleza, capital aí do Ceará, né? E Natal, capital do Rio Grande do Norte. E há sempre esse fluxo urbano na cidade, e a gente traz ele para a nossa literatura, né? Então nossa literatura
ela traz diálogos rápidos, porque ele traz essa ideia de movimento, né? Então, toda essa percepção da nossa literatura, né, ela segue, de fato, o movimento da cidade. Então, tem muito dessa construção, de fato, no movimento da nossa escrita. Perfeito. No começo da live, eu ia até registrar que essa é uma live, apesar da editora ser em São Paulo, em Guaratinguetá, Benelux, é uma live 100% potiguar, porque eu estou aqui em Natal, capital do estado, e o Tiago em Mossoró. Lembrando que não é a primeira vez, já fiz uma live aqui também com Theo Alves, que é um ótimo escritor, um velho amigo que mora em Santa Cruz. Mas depois eu ia brincar dizendo que é uma live internacional, porque Mossoró é considerado um país. É uma brincadeira aqui no Rio Grande do Norte, o país de Mossoró. Portanto, uma live internacional aqui na Benelux. Brincadeiras à parte, eu vi que tinha uma pergunta aí, Wilson, acho que é do Daniel, se não me engano, se você puder colocar, por gentileza, para a gente fazer a pergunta, porque aqui quem pergunta, o autor responde. Daniel Brasil, a literatura nordestina tem uma forte tradição de denúncia social, desde Graciliano Ramos, José Lins do Rego, Raquel de Queiroz, João Cabral. Você sente essa influência? Aí, boa pergunta, casada com o que você já falou. Você sente isso, Tiago? Boa pergunta. Com certeza, né? Então, como o Daniel trouxe aí, né, sobre esses autores, né, o Graciliano, o Zé Lins, né, a gente percebe, por exemplo, na literatura desses autores, principalmente a denúncia aí sobre a miséria, né, e sobre a questão do esquecimento, né, daquele povo do sertão, o abandono, né, muitas vezes, daquelas pessoas interioranas, né? Então, por exemplo, se a gente for fazer um paralelo aí com a questão do Graciliano, né, a gente tem aquela personagem baleia em Vidas Secas, né? Então, uma cachorra, né, que traz toda uma sensação emocional aí, quase beirando as sensações humanas, né? E a gente percebe todos esses sentimentos, né? O sentimento de dor, né? O sentimento de invisibilidade e, sobretudo, né, a fome e a miséria que assolava aquele local, né? Então, a pergunta do Daniel é uma pergunta bem interessante, porque, de fato, a gente sente, sim, esse tipo de influência na nossa literatura. Ele é constante aí como denúncia social. Perfeito. Tiago, depois eu vou voltar para o livro, que tem vários aspectos que a gente pode abordar, mas, peraí, antes da minha pergunta, deixa eu passar para o Mancur, sempre tem perguntas muito pertinentes. Um conto que eu gosto muito é o Usina Atrás do Morro, do J. Veiga. Qual conto marcou o autor? Boa pergunta. Você tem um conto específico que tenha marcado a sua vida literária, Tiago? Não. Eu não, de imediato aqui eu não consigo captar um conto específico, né, que tenha marcado aí a minha vida, né? Mas eu sou uma pessoa que sou apaixonado de fato por contos minimalistas, né? Então eu gosto muito quando a literatura ela é concisa, ela é direta, né? Quando a gente tem um conto aí que ele forma uma fotografia, né? Então eu gosto de imaginar o conto dessa forma, né? Eu gosto de imaginar, por exemplo, o romance, né? De repente como um vídeo, né? E o conto como uma fotografia, né? Quando a gente bate o olhar, realmente a gente capta tudo que aquela fotografia ali quer nos dizer, quer nos mostrar. Então, agora não me recordo algum conto, né, específico aí que tenha marcado a minha literatura, que tenha marcado a minha vida como leitor, né? Então, como eu disse anteriormente, eu gosto muito da literatura do Dalton, gosto muito da literatura do Luiz Vilela, da forma como ele denuncia aí a questão da sociedade, né? Então, seria mais um conjunto de contos, né? Não só um conto em específico. Perfeito. Respondido, então. Tiago, a pergunta que eu ia lhe fazer sair um pouco do seu livro especificamente, depois a gente volta para a literatura de forma mais ampla. Você tem um canal no YouTube que você aborda a literatura, que é o Potiratura. Como é que foi a criação desse canal? Como é que está sendo a sua experiência em relação a isso? Como é que você vê essa tecnologia nova, que a gente está, né? Literatura
pelo YouTube. Como é que você vê isso e como é que você faz isso, Thiago? Perfeito, perfeito. O canal Potiratura, né? Ele faz aí uma brincadeira, ele junta a questão do nome potiguar, né? Com a literatura, né? Por isso, Potiratura. Ele foi um canal, né? Que eu idealizei ele na pandemia, com a questão do isolamento e distanciamento social. Idealizei esse canal justamente porque naquela época não existia mais lançamentos físicos, né, de livros, a gente não tinha mais a possibilidade de estar realizando aí, ou participando de saraus, se reunindo com outros amigos escritores em cafés, né? Então ficou realmente cada pessoa ali como é que eu posso dizer? Cada pessoa ficou aí distante, vamos dizer assim, pelo menos fisicamente. E aí eu pensei, né, já que a gente não está conseguindo no momento realizar lançamentos, se a gente não está no momento conseguindo encontrar os nossos pares, uma alternativa é que a gente parta para o audiovisual, já que estava todo mundo ali assistindo live, estava todo mundo aí em redes sociais, estava todo mundo assistindo vídeo, né? Então eu comecei por trazer a literatura potiguar, né, para esse canal. Então no Potiratura, a ideia inicial foi de estar comentando livros de autores potiguares ou autores que foram publicados por editoras potiguares, né? Então o objetivo era fazer essa difusão, ao passo que também, em paralelo, a gente fazia aí divulgação de eventos culturais, né? Algo relacionado à música, algo relacionado a algum outro tipo de arte. E aí, mais à frente, né, com a boa recepção que a gente teve aí do nosso canal, a gente foi abrindo aí cada vez mais portas, né? Então, hoje a gente não dialoga só mais especificadamente sobre literatura potiguar. A gente já consegue abranger outros tipos de literatura, então a gente já fala de livro nacional, a gente já fala de livro de autores estrangeiros, né? A gente já traz aí questão de diálogos sobre cinema. Então a gente foi, de fato, aí expandindo os nossos horizontes, né? Mas a ideia do canal ele surgiu aí na pandemia e ele permanece ativo aí até hoje, né? É um bom veículo, eu considero como um bom veículo aí de comunicação, né? É algo a mais que a gente pode estar trazendo aí de divulgação e de difusão aí da nossa literatura. Perfeito. Ainda sobre isso, Tiago, não que a pandemia tenha um lado bom, óbvio que não tem, foi uma coisa horrorosa que tirou a vida de milhares de pessoas, muitos amigos meus, não que tenha um lado bom. Mas você acha, Tiago, que a pandemia, como algumas pessoas dizem, já disseram aqui até nessa live, permitiu que a gente visse novas formas de se comunicar, por exemplo, e que transmissões pelo YouTube, videoconferências, e a literatura, de uma maneira geral, por transmissões, passasse a ser uma constante? Você acha que a pandemia trouxe isso para nós? Sim, 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 todas as esferas, né? Claro, tirando, como você já relatou, né? Tirando o lado negro, o lado triste, né? O lado dramático aí da pandemia, até porque eu mesmo, né? Eu fui uma pessoa que também eu perdi o meu pai foi vítima da Covid, né? Então, logo no início da pandemia eu tive essa perda, mas trazendo para um viés aí do viés tecnológico, né, ela possibilitou muito a questão de criação de lives, ela permitiu que a gente tivesse mais contato aí com outras pessoas. Até hoje a gente percebe que as lives elas ocorrem de forma mais rotineira, a gente percebe a participação das pessoas nas lives, então a gente tem esse diálogo e, de certa forma, a gente conseguiu até se aproximar de muita gente que a gente não conseguia antes da pandemia, né? Havia uma espécie de barreira, uma espécie de muro ali que nos impossibilitava essa troca aí de olhares, essa troca de informação. Aproveitando, né, esse gancho aí que você puxou, na pandemia mesmo, né, logo que se iniciou a questão do isolamento, do distanciamento social, né? Então a gente não sabia ao certo o que estava acontecendo, a gente não tinha ao certo uma visão, né, de qual grau do impacto da pandemia na nossa saúde ou na nossa sociedade, né? Então
em conjunto aí com vários poetas, né, do Rio Grande do Norte, a gente criou também uma coletânea, né? A gente fez uma coletânea aí em formato virtual, né? Uma coletânea de poesia. O objetivo dessa coletânea era justamente trazer esse fôlego para a gente estava ansioso, a gente estava muito incerto em relação ao futuro, e a gente estava meio que trazendo aí a nossa vida de volta, né? Trazendo o nosso amor pela literatura de volta, e teve uma repercussão também gigantesca, né? Saiu em vários veículos de comunicação, a gente conseguiu fazer com que essa coletânea, né, essa coletânea virtual, ela rodasse aí afora do país, né? Então saiu noticiários em Salamanca, por exemplo, na Espanha, sobre essa nossa coletânea. Então teve impactos também positivos significativos, né? Na nossa construção aí pós-pandemia, vamos assim dizer. Perfeito. Tiago, voltando a falar sobre processo criativo, uma pergunta que eu sempre faço aqui, que as pessoas gostam de saber, é uma curiosidade natural, eu, como leitor, sou curioso, mas seu método de trabalho, você escreve de acordo com inspiração, a ideia vem, você escreve, ou você tem um tempo, uma hora certa para escrever e se obriga a escrever? Escreve mais de madrugada, acorda cedo, tem algum sistema metódico? Como é que é seu processo criativo? Boa pergunta. Então, eu não sou do tipo de escritor, por exemplo, que eu reservo uma hora do meu tempo, que eu tenho algo pré-definido para a escrita, né? Então, digamos assim, o escritor que realmente ele sua, né? Que ele gerencia o seu horário, que ele gerencia a quantidade de páginas que ele vai estar preenchendo aí por dia. Na verdade, acontece comigo algo que, né, no passado a gente chamava muito de inspiração. De certa forma, eu acredito, né? Então, como é que funciona para mim, né? A ideia começa a me chamar, eu não sei de onde ela surge, mas essa ideia começa a me tomar força, eu começo a ficar ansioso em relação a determinada ideia e percebo que eu preciso escrever sobre aquela ideia. Mas aí eu vou construindo toda essa narrativa na minha cabeça, né? Então, eu fico com toda essa narrativa em minha memória e vou pensando nela em alguns momentos do meu dia, pensando, e quando eu percebo, quando eu tenho uma sensação, um misto aí de ansiedade, né? Em que eu percebo que ela está parcialmente pronta, né? Na minha memória, porque ela estava parcialmente pronta na minha cabeça, aí eu transponho para o papel. E aí, como é que eu faço? A primeira versão que eu escrevo é sempre uma versão que eu escrevo de caneta e papel. Eu nunca escrevo a primeira versão diretamente no computador, né? Eu sempre faço essa primeira escrita com caneta, com papel, guardo o que eu escrevi um tempinho na gaveta, deixo 3, 4 dias guardado para que eu sinta o distanciamento daquilo que eu escrevi, né? Para que eu não seja levado totalmente pelas emoções. E aí, depois de 3, 4 dias, eu resgato novamente aquela história. E aí eu já vou riscando muita coisa, já vou jogando fora muitas palavras que eu sinto que não está ali conectada ao tema central da história. Quando eu faço essa segunda revisão, eu deixo a história descansar mais 1, 2 dias, e aí eu passo aí para digitá-la no computador, né? Então eu passo para a versão digital. E nesse momento eu faço um novo processo de revisão, em que eu faço outros cortes. Então, a versão que eu digito no computador já é uma versão aí que passou pelo menos 2 revisões e ela já teve aí pelo menos 2 cortes na história. Mas eu não consigo escrever direto, né, no computador. Eu sempre tenho que fazer esse processo primeiro de escrever ela caneta e papel e ir passando aí por essas etapas. Muito bacana, ótima resposta, bacana. Um amigo meu, escritor jornalista, dizia que a mesma coisa que você disse. Ele só botou o termo que era massa de bolo, né, ou de pão. Né? Você tem que deixar descansar, fermentar, né, para depois tirar. Esse processo é ótimo. Eu tinha uma pergunta, mas vou passar aqui para o Daniel Brasil. Daniel Brasil está com outra pergunta aqui. As redes sociais exigem cada vez mais textos rápidos, que possam ser lidos no celular em movimento. Você acha que o romance, ou mesmo contos mais longos, são formas obsoletas do século XXI? Boa pergunta. Boa.
De fato, né, a gente está percebendo esse fluxo aí na sociedade, a gente percebe que a nossa sociedade, principalmente hoje em dia na literatura, ela espera uma rapidez, né, ela espera uma fluidez, a gente percebe que nessa geração, né, que a gente tá vivendo aí atualmente, o pessoal é muito imediatista, as coisas têm que acontecer muito depressa, e eu percebo que o pessoal, né, essa nova geração também está consumindo material assim, que seja materiais rápidos, materiais curtos, né, materiais mais precisos. Mas eu não vejo ainda a questão do romance, né, ou do texto mais longo como algo obsoleto, né? Então, a gente está sempre bebendo aí na fonte de autores clássicos, né, que a gente considera clássicos, né? Então a gente está sempre realmente captando, né, os recortes históricos, principalmente da época em que aquela literatura foi feita, e só que há um grande desafio aí para o escritor, né, da sociedade atual, né? Então é justamente conseguir aí convencer a geração imediatista, né, a estar consumindo materiais aí que sejam um pouco mais longos. Então, eu não digo que seria uma forma obsoleta, mas eu digo que o escritor ele vai ter aí um obstáculo a mais, ele tem hoje um desafio a mais, né? Se ele quiser de fato atingir aí as gerações mais atuais, né? A todo esse desafio, a toda essa incógnita aí a ser percorrida. Perfeito. Eu vou pegar o link com a ótima pergunta do Daniel Brasil e fazer uma pergunta, Tiago, que eu faço sempre aqui nas lives, que é basicamente como fomentar a leitura. Não, os jovens leem pouco, deveriam ler mais, mas mesmo pessoas da nossa faixa etária, 30 e pouco no seu caso, 50 da minha, também não leem tanto como poderiam. Outros povos de outros países leem mais que o brasileiro. Isso é provado. Eu lhe pergunto, Tiago, como fazer para fomentar a leitura? Como fazer para que o brasileiro e a brasileira leiam mais? Esse é um grande desafio, né, Cefas, essa questão aí da gente conseguir, de fato, fazer com que as pessoas leiam mais, né? Eu acho que a realização aí de eventos com cada vez mais frequentes, né, seja questão de realização de sarau, seja visita em escolas, né, em que a gente possa estar dialogando aí com leitores. Eu acredito que seja por aí, através dessas políticas sociais, que a gente vai conseguir, de fato, atingir aí os leitores, né? Fazer com que mais leitores aí leiam o nosso texto, que realmente criem um apreço aí pela literatura, né? Utilizar também a questão da internet aí que a gente tem a nosso favor, para a gente estar difundindo em grupos, né? Grupos voltados à leitura, que a gente consiga estar, de fato, divulgando esse tipo de material aí nas nossas redes sociais. Então, acredito que o desafio seja de fato esse, né, de a gente conseguir fazer, principalmente aí, uma questão de movimento social, uma questão em que a gente consiga estar de frente com o nosso leitor, né, que a gente consiga, que ele consiga nos enxergar aí, né, frente a frente, que ele consiga captar a essência do que a gente quer passar, né, e que ele se sinta de fato aí captado e abraçado pela nossa obra. Então seria bem por esse caminho de execução mesmo de eventos, né, desse tipo de diálogo. Perfeito, boa resposta, e acho que passa por aí mesmo. Tiago, vamos falar sobre o seu projeto Novos Contos Potiguares, a qual eu tive até a honra de fazer parte, com um conto que abrangeu um monte de pessoas que eu conheço, pessoas que eu já entrevistei. Foi um belíssimo projeto. Como é que você teve essa ideia? Como é que foi a receptividade? Como é que foi o projeto todo, Tiago? Novos Contos Potiguares, né? Ele foi um projeto que ele surgiu, né? Depois que eu particularmente, né, eu sou um escritor que eu sou apaixonado pela literatura local, né? Então eu sou fascinado pelo que se produz no Rio Grande do Norte, né? Então, e aí o que é que eu percebi, né? Conforme eu fui lendo, conforme eu fui aí me aprofundando nas pesquisas sobre a literatura do Rio Grande do Norte,
eu percebi que existia uma lacuna acerca de antologias relacionadas ao conto no Rio Grande do Norte, né? Então, a gente tinha, por exemplo, uma antologia de contos, né? Se não me falha a memória, de 1966, que foi uma antologia que ela foi organizada pelo Ney Leandro de Castro, né? O grande Ney, aí, autor do livro As Pelejas de Ojuara, né? Que foi adaptado a filme com o Homem que Desafiou o Diabo e tudo mais. E eu lembro que em 66, né, ele havia organizado essa antologia de contos, né, tinha reunido alguns contistas lá daquela época. E aí depois, né, lá para o final da década de 80, o nosso amigo Manuel Onofre Júnior, né, ele tinha organizado mais uma coletânea de contos, né? Então, na época, a coletânea de contos, né, ela se chamava Os Potiguares, volume 1, Contistas, né, que era uma série que ele vinha realizando. E aí depois ele fez uma revisão aí nesse material, Manuel Onofre, e em 2003 ele lançou aí a questão dos contistas potiguares. Então, de 2003 em diante, a gente não tinha mais nada para formar um panorama sobre a literatura do Rio Grande do Norte. Então, se alguém precisasse fazer uma pesquisa sobre quais são os contistas que estavam falando sobre o Rio Grande do Norte, que estavam fazendo literatura no Rio Grande do Norte, a gente não tinha. Realmente havia um espaço em branco ali a ser preenchido, né? E aí, em 2017, eu comecei a fazer essa provocação, né, de estar entrando em contato com autores, né, que falavam sobre o Rio Grande do Norte, né? E o título do livro é Novos Contos Potiguares, porque eu inseri nele autores que nasceram no Rio Grande do Norte e autores que nasceram fora do estado, mas criam a sua literatura no Rio Grande do Norte, ou na sua literatura há uma questão geográfica ali que abrange o Rio Grande do Norte. Então, o intuito foi justamente esse, né, de estar montando esse panorama. A gente apresentou 21 contistas que estavam aí produzindo ou falando sobre o Rio Grande do Norte, e aí a gente conseguiu preencher um pouco essa lacuna, né, essa página em branco que a gente tinha aí desde 2003. E aí, mais recentemente, né, agora em 2022, a gente lançou um segundo volume dessa coletânea, né? Então, havia aí um intervalo de cerca de 5 anos e a gente percebeu que estava surgindo novos nomes. E a gente precisava novamente formar esse panorama, né? Porque a literatura, como qualquer arte, ela é em movimento, né? Então, ela abrange uma época e ela monta um panorama sobre uma época. E aí começou a surgir novos valores, pessoas que escreviam bem, pessoas que tinham todo esse fervor literário, e a gente lançou aí o segundo volume com outros 21 contistas, né? E aí qual que é a ideia? A ideia é que a gente continue lançando aí volume 3, volume 4, volume 5, sempre que a gente tiver novos talentos, novos nomes surgindo, que a gente consiga lançar para que esse panorama ele fique, de fato, totalmente completo, né? Que a gente tenha, de fato, uma visualização completa sobre a literatura aí do conto no Rio Grande do Norte. Perfeito, ótima resposta. Eu tenho uma pergunta, mas deixa eu abrir para quem está perguntando. Wilson, por gentileza, eu vi que alguém perguntou alguma coisa aqui, na hora que a gente estava conversando aqui. Pode colocar, Wilson? Está aqui. Dulcinéia Aguiar Cavalcante Silva. Como conseguir seu livro, Galdino? Eu sei, mas vou deixar ele responder. E outra pergunta. Gostei muito desse título. Com bafejo... Wilson? Wilson, a pergunta. Combo bafejo de crítica velada ao ser humano. É verdade? Ela está perguntando. É verdade que é uma crítica? Foi uma crítica mesmo? grande pergunta da Lucinéia. O livro, né, ele pode ser adquirido aí através da loja da editora Penalux, né? Então a gente pode estar acessando aí a loja da editora e fazendo essa reserva, né, adquirindo, ou pode também adquirir o livro diretamente comigo, né? Das duas formas aí são válidas e aí a gente consegue atingir, né, muito mais leitores, né? A gente faz com que a obra circule, a gente faz com que a nossa literatura ela cresça e floresça, né? E aí, sim, a ideia é essa mesmo, Lucinéia. O título, né, ele meio que já dá essa apresentação, né, que é uma crítica, de fato, aí ao ser humano, né, ao ser humano
principalmente aí nas suas piores vertentes, né? O ser humano aí na sua miséria, né? O ser humano aí na sua face mais obscura, né? Então, o título ele já dá um pouco a entender isso, né? Tá totalmente correto aí essa sua explanação. Perfeito. Eu vou fazer uma pergunta agora, Tiago, sobre questão geográfica, aqui envolvendo Natal e Mossoró, para quem é de outros estados, são do mesmo estado, mas são em polos totalmente distintos. Natal fica no litoral, de um lado, e Mossoró do lado extremo, já vizinho com o Ceará, no oeste. Inclusive, a distância para Fortaleza é a mesma que para Natal. E o moçoroense também tem um trânsito tranquilo em Fortaleza. Tudo isso para lhe perguntar o seguinte, Tiago: a literatura de Mossoró é lida em Natal? Existe algum intercâmbio, ou muito intercâmbio, ou não, entre autores moçoroenses e autores natalenses? Sim, sim, existe. Realmente é curiosa nessa distância aí geográfica, né? Exatamente a mesma distância, de fato, entre a capital do Ceará e a capital do Rio Grande do Norte, né? Natal ainda se torna, do ponto de vista geográfico, um pouco mais cansativo a viagem, porque a via não é duplicada, né? Vamos dizer assim. Então, a viagem terrestre ela acaba demorando um pouco mais, acaba fadigando um pouco mais. Mas sim, há um intercâmbio, sim. Principalmente a questão das editoras de Natal com as editoras também do Rio Grande do Norte. O pessoal que produz literatura em Natal, o pessoal que produz literatura em Mossoró, aliás, né? Quando eu estava falando do Rio Grande do Norte, eu, na verdade, estava direcionando aí para essas duas cidades. Há esse intercâmbio, há essa conversa, né? A gente mantém diálogos abertos constantemente nas redes sociais, a gente propõe permuta de livro, então um autor divulga o outro, um autor lê o outro. Então, por muitas vezes a gente percebe até, né, que se trata de uma mesma cidade, né? Então, muitas vezes a gente fala sobre um autor de Natal como se fosse um autor que morasse aqui vizinho da gente, porque a gente está tão habituado à sua literatura, está tão habituado a estar dialogando, né? Então, há muito disso, sim, do pessoal de Natal ler o que se produz em Mossoró, o pessoal de Mossoró lê o que se produz em Natal. Há esse bate-papo aí prazeroso entre as duas cidades. É bom saber disso. Mossoró tem ótimos projetos, projeto Café e Poesia, tem escritores muito bons, o próprio Cláudio Arcanjo, Davi Leite, muita gente boa, Flávia Arruda, que é moçoroense, mas hoje mora em Natal, enfim. Mas aí daria outro papo inteiro. Eu estou vendo aqui, Tiago, a gente já chegou a 43 minutos. Caramba, o tempo passou voando, a live fica entre 1 hora. Tempo para você ler um conto. É uma tradição aqui da live da Penalux. A sua escolha, uma leitura sua de um conto do livro. E mostrar a capa do livro, né? Também mostrar para quem está aqui assistindo. Esse aqui, eu não sei se o pessoal está conseguindo aí captar bem, né? Essa é a capa do nosso livro, né? Um projeto gráfico aí lindíssimo, né? Da Penalux. Então, tanto a questão da escolha da paleta de cores, a estruturação do miolo do livro, né? Então, o papel, né? Não é uma leitura cansativa. Então, foi um projeto riquíssimo, um projeto aí que eu parabenizo a editora Penalux aí pela sua realização, né? E sobre a leitura, eu vou ler um conto, né? Um conto que eu gosto muito, né? Ele segue esse viés também, um viés poético, um viés trágico, mas ele acaba também, né? De igual forma que os outros contos, ele acaba denunciando um pouco aí sobre a questão das agruras aí do cotidiano, né? A miséria aí de algumas famílias, né? Então, a gente retrata muito bem nele essa questão. O nome do conto, né? Ele é Josefa, né? Ele é um conto curto, e a gente vai aí iniciar a leitura dele, né? Conto Josefa, que consta aí na página 49, e ele se inicia assim: a porta continua aberta e, como coração de mãe, não escancara, mas sempre deixa entrar. Pelas frestas escorre a noite que, insegura,
amolece cadeados. Ontem, por sinal, ele veio. Passara num bar após o trabalho. Retornou embriagado de mágoas, outra vez, derramando sua fraqueza sobre a pobre senhora. Esta, resvalada, lembrou das vezes em que o segurou no colo, para que o mundo não lhe roubasse o equilíbrio. Papai foi embora, mãe, e tudo culpa sua. Cuspia. O fio de saliva enlaçando o velho engano. Culpa sua. E quebrava porta-retratos, fotografias de um passado enferrujando alianças. Culpa sua. Inútil contrariar. Bêbado, oscilaria na corda bamba, sem o contrabalanço das recordações para mantê-lo compensado. Tinha apenas 3 anos à época, pequeno demais para subir as arquibancadas e perceber, ao longe, o que acontecia no picadeiro. Traição, assédio, agressão, autoritarismo. Ela, ao fim do grande número, a palhaça a ser humilhada ante a ingenuidade do espectador. Vai dormir, André, e amanhã conversamos. Seu pai não era assim tão bom. Já passa das 10 e ela ainda espera. Seu expediente devia estar terminando. Cada passo lá fora descobria André em contornos alheios. São só os gatos, Josefa. São só os gatos. Confirmava para si. O dia de hoje lhe acreditara muita carga. Quando recebeu o telefonema pela manhã, por pouco não resistiu ao peso da revelação, embora já aguardasse, cedo ou tarde. Sinto muito, foi o que disseram, e só. Depois da cerimônia, caminhou sem rumo, por quilômetros, até que as pernas lhe pediram clemência. Chegou em casa sem se encontrar e, pendurando o chapéu no cabide, esqueceu de retirar os pensamentos da cabeça. Neles, Joaquim sobrevoavam feito insetos soldadinhos, revelando no lar seu ambiente de batalha. O ataque rotineiro tinha alvo amigo. Traga já minha bebida era ordem de guerra, passível de punição se descumprida. Como não viu, André, que seu pai nunca foi herói? A memória de Josefa tentou navegar mais fundo ao remoto, mas, rasa de bem-querença, encalhou-se em banco de areia. Ali, novamente, Joaquim a esperava, olhos de pirata sustentado a rumo. Mulher preta ficou para prazer, e não para parir, e esmurrava Josefa, rosto, peito e barriga. O mar, dentro dela, era todo ressaca a cuspir pela fenda ao feto. Lua de sangue a descer como auri, abortado abatido. Josefa era feita de perdas. Seu corpo, barco arcaico em reparo. Substituiu-se peça a peça e, mesmo assim, não se manteve inteira. Em que horizonte percebeu que Auri, falecido, cambiava? André, em seu lugar, haveria de retrair o espaço? Pois tudo mais de dentro dela é fissura. Josefa, que jamais pôs bebida na boca, por 2 vezes levou ao lábio o copo, esvaziando em seguida a pia. Acorda, André, para que agora falemos. Seu pai não era assim tão certo. Josefa, que desde cedo aprendera sozinha a velejar, que preparou o filho para enfrentar a perpetuidade dos oceanos. Como não viu, André, que seu pai nunca foi herói? Josefa, que incapaz de levar álcool aos lábios, acendeu um fósforo na boca do botijão de gás. Então, esse é o nosso conto, né? O conto Josefa. E aborda essa questão dessa tragédia humana. Então, é um dos contos aí constantes na nossa obra, né? Sobre seres e humanos. É bem forte esse conto. Foi um dos que eu gostei muito. Junto com já citados aqui, Aninha, o Polícia e Ladrão me impactou muito, viu, Tiago? Eu recomendo aqui, para quem está assistindo a live, ler o conto com atenção, Polícia e Ladrão. É um soco no estômago. E a Aldenisa Santos, boa noite, pessoal. Boa noite, meu filho, Tiago Galdino. Oh, que bacana. Bem-vinda, Aldenisa. Que bom. Um abraço aí para minha mãe, né? Isso, e o Fernando Inês. Parabéns pelo conto, Tiago. Muito bem escrito. Acompanhe o relator, Fernando. É um ótimo conto também. Obrigado, temos mais Fernando. Comentários? Perfeito. Nós estamos chegando a 50 minutos de live. Infelizmente, hora de terminar. Por mim, eu ficava aqui até 11 da noite,
Mas a gente não pode, né? Assunto é que não faltaria, né? Tinha mais um monte de perguntas pra fazer. Não faltaria, tinha um monte de assunto aqui sobre literatura, mas vamos repetir aqui o registro. Essa live fica gravada no YouTube. Não sei, vai ser compartilhada pela Pode Literatura também, Tiago? Porque ela está no canal da Penalux. Vai também para Pode Literatura? Sim, posteriormente aí a gente planeja fazer essa ponte, né? Da gente estar também compartilhando aí, fazendo a divulgação dessa live. Pronto. Então vai estar em 2 canais do YouTube para quem não assistiu, assistir. Lembrando que o livro está à venda. Wilson, vamos colocar aqui o endereço para quem quiser acessar a loja e adquirir o livro. A última chamada aqui para quem quiser adquirir. Penalux, editora-penalux.com/loja. Aí vai lá em Sobre Seres e Humanos. Aconselho ler o livro é muito bom. Tiago, que vem, você disse que sobrou contos, que venham novos livros de contos, que venham mais romances, enfim. Todo sucesso para você. Parabéns pelo livro, que vai ter uma empreitada maravilhosa, com certeza. Show de bola, Cefas. Obrigado aí pelas suas palavras, né? Obrigado aí pela essa mediação, né? Aproveitar também para agradecer a questão aí de todo mundo aí que participou, né? Todo mundo que contribuiu, que dialogou aqui com a gente, né? Todo mundo que nos assiste. Então, é isso, né? Então, vamos aí abraçar a literatura. Temos a arte, né? Para que a vida não nos destrua. Então, esse é o ponto forte aí, né? Da nossa existência. Perfeito, ótimas palavras. E a editora Penalux aqui se despedindo. Agradecemos pela participação de todos. Voltem mais vezes no nosso canal. E eu agradeço a Aldenisa Santos, aí sua mãe. Parabéns, filho, sucesso sempre. Com certeza, dona Denisa. E aproveito para agradecer ao Wilson Gomes e Tonho França por me confiarem mais uma vez essa live. Algo que eu faço com muita alegria e satisfação. Obrigado, Tiago Galdino, parabéns por isso novamente. Obrigado, como você já falou. Até a próxima live da editora Penalux. Boa noite. Tchau, tchau. Até mais.